2 Samuel capítulo 12, de 5 em diante. 12, de 5 em diante. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pelo cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para tua mulher. Até o verso de número 10. Falei de até 9, mas até o 10. Amém. Deus seja louvado em tua palavra. Irmãos, nessa nossa sequência sobre Davi, chegamos neste capítulo 12, que eu acredito ser o período da vida de Davi pior. Mais turbulento, mais cheios de problemas, onde Deus pesa a mão diante de um pecado. Então aqui nós começamos a ver um outro Davi, diferente daquele Davi, tocador de harpa, tocador cantando e louvando a Deus diante do rei Saul para acalmá-lo, diferente do primeiro Davi, o ungido de Deus, onde Jessé vai até onde Samuel vai até a casa de Jessé, e lá unge o pequenino Davi no meio dos seus irmãos. Texto bonito, texto que a gente se sente tão pequenininho e Deus escolhe no meio dos grandes. Olha, texto maravilhoso, eu me identifico muito com esse texto. Pode vir alguma coisa boa lá de Santo Expedito? Pode. É assim, Davizinho, pode vir alguma coisa boa lá do pequenininho, da tribo de Benjamim, a menor dentre elas? Pode vir. Então, irmãos, aí a gente vê a vitória de Davi sobre Golias, uma coisa improvável, humanamente tão improvável, que nenhum soldado em sã consciência aceitou, nem o rei, nem os irmãos de Davi, que eram os valentões. A gente vê no texto mais para frente, eu não vou pregar sobre esse texto, os guerreiros de Davi, que ganharam de outros gigantes mais para frente, mas o Golias, ninguém quis pegar. Mas aí vem o Davizinho, improvável, um homem com espada, com lança, com escudo, e ele com uma pedrinha. No Brasil, o famoso estilingue. Lá no Rio Grande do Sul ainda existe a boleadeira, parecida com uma funda. Irmãos, a gente vê um Davi temendo a Deus, que não matou Saul, mesmo Saul querendo matá-lo. Teve um dia em que Davi, no meio das perseguições de Saul contra ele encontra Saul dormindo, todo mundo dormindo, e fala: agora eu posso matar esse homem. E não mata. E Davi temendo, amando o rei, respeitando o rei. História maravilhosa, história bonita. Casamento, a entrada dele em Jerusalém com a arca. Eu tenho um outro sermão sobre este, está lá no nosso YouTube. Davi traz a arca para Jerusalém. Uma cena maravilhosa. E toda vez que eu vejo esse texto, essa cena, me vem o filme do Richard Gere, que ele interpretou Davi.
e vem Davi dançando, Richard Gere, ó, fez um filme maravilhoso. E aí tem a Mical olhando brava. O que esse homem está dançando seminu? Né? Se vocês tiverem ainda DVD desse filme, eu não achei na internet, não achei no YouTube, não tem na Netflix. Eu tinha ele em DVD em casa e não achei. Gente, eu estou procurando esse DVD. Se alguém tiver em casa essa relíquia, vou fazer a cópia aí para mim. Irmãos, nós temos várias. E as batalhas de Davi? Quantas batalhas venceu? Saul venceu 1000. Davi venceu 10.000. Provocou ciúme de Saul, porque ele era guerreiro e ele vencia as batalhas. Deus cuidando onde Saul sabia, ó, Deus está com ele. Alguém já falou isso de você? Deus está contigo. Falaram isso de Davi. E Saul, apesar de querer a morte de Davi, mas ao mesmo tempo ele tinha esse conflito. Eu quero matar, mas como que eu posso matar? Esse homem, Deus está com ele. Ele tinha esse vai e vem nas suas emoções, no seu raciocínio. Então nós temos até aqui um Davi, meu Deus, que homem. Belo, poderoso, que agora já é rei, não só de Judá, mas de Judá e Israel, porque era dividido. Quando Davi, após a morte de Saul, assume o trono, ele assume na parte sul de Judá. Mas logo em seguida, ele também, o povo do norte de Israel, clama ele rei, então ele é rei de Judá e Israel. As duas partes, une tudo isso num só povo de Deus, que na verdade é o Israel todo de Deus, né? Mas a parte sul é chamada Judá e a parte norte é chamada Israel. Irmãos, quando chega aqui no capítulo 12, na verdade o capítulo 12 é a resposta, porque no capítulo 11 mostra a queda de Davi, um vacilo de Davi. A gente já ouviu histórias de homens de Deus, mulheres de Deus cometerem erros. Aí a gente tem que dar um tempo na história para avaliar se aquilo ali foi um vacilo ou se aquilo ali representa, na verdade, o que havia escondido no coração e tudo dali para frente se revela. Na história de Davi, nós sabemos que este vacilo, este pecado na vida dele, representava um real acidente de percurso. Sabe aquele que ia na igreja, frequentava a igreja, e de repente, como a gente chuta o pau da barraca, chuta a lata de leite da vaca, destrói tudo, foge de casa, some de casa e falava, gente, ele era um menino tão bom, uma moça tão boa, como que virou a casaca assim? Como que mudou tanto? A exemplo do filho de Davi, o Absalão, que nós vamos falar aqui. E aí, nunca mais some, desandou. Esse é diferente do caso de Davi. Davi não, um homem que estava com Deus, cometeu um pecado, mas continuou a andar com Deus. O pecado faz parte da vida do ser humano. O pecado faz parte da vida do cristão, daquele que crê em Jesus. A nossa doutrina nos ensina que nós somos santos, salvos e pecadores. Essas três coisas continuam junto dentro de nós. Nós somos santos, salvos e pecadores. Santos, perdoados e continuamos pecadores. Continuamos a pecar. Davi, homem santo, homem salvo por Deus, mas também cometia pecados. Quando nós estamos diante de textos assim, a gente olha para estes homens, vendo ali, é um homem normal, como qualquer um de nós.
sente desejos bons e alguns não tantos. Diz o texto do capítulo 11, para quem não está familiarizado: pastor, que pecado foi esse que Davi cometeu? Foi o pecado de ter chamado para si a mulher de um dos seus soldados. Um dia, olhando o palácio, onde era para estar em guerra e ele não estava, aqui já é o primeiro ensinamento de que cabeça vazia, como que é? Oficina. Quando a gente está à toa, a gente não faz nada de bom, né? Aí você fala assim: eu estou à toa, acho que eu vou fazer um artesanato, vou pregar uns pregos por aí, vou fazer um caixote, vou pintar um pano. Aí você começa a fazer coisa boa. Tudo bem. Mas enquanto a gente está à toa, 100% à toa, não é bom. Aí você tem que fazer alguma coisa boa. Vamos ler a Bíblia, vamos ler um livro, vamos limpar a casa, vamos cantar um louvor. Aí você ocupa a sua mente com coisas úteis. E Davi resolveu ocupar a sua mente com o quê? Com um passeio pelo palácio. Normalmente o palácio fica na parte mais alta do monte, protegido pelas guerras, etc. E de lá ele avistou no mais baixo uma bela moça tomando banho. Não sei se no quintal da casa ou no lugar de banhos públicos. Eu acredito, texto, né? Não define muito bem. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi manda perguntar: quem é essa mulher? É Batseba, a mulher do teu soldado Urias, um dos capitães, um dos guardas de Davi. Ele falou assim: não estou nem aí, chama essa mulher para mim que ela é muito bonita, eu quero namorar com ela. Chamou, fez o que achava que devia fazer, e a mulher foi embora. Passado alguns dias, qual a notícia? Grávida. Mas como rei, homem de Deus, casado, agora com a mulher grávida. E o marido onde estava? Na guerra. Aquela guerra que ele devia estar, na batalha. E aí ele tem uma louca ideia. Ideia de chamar o homem e falar: rapaz, tua mulher está sozinha em casa, vai lá, fica com ela, vai descansar um pouco. O homem veio conversando com Davi e falou: mas Davi, como posso eu, um servo do Senhor, não estar na guerra? Eu tenho que voltar para a guerra. Rapaz, você já ficou muito lá. Volta para casa. Vai ficar em casa, vai tomar um suquinho de maracujá, acalmar um pouquinho. Né? Vai descansar, vai namorar a esposa, vai ter um tempo de descanso. Mas Davi, eu não posso. Estou aqui uns presentes, estou aqui umas coisas boas, uma cesta básica bonita, fresca, uma cesta de café da tarde, né, com vinho, com umas castanhas gostosas, uns damasco, umas frutas boas. Vai lá ter um tempo de folga. Gente, o homem não foi. Pegou tudo, os presentes que ele ganhou do rei, e ficou na porta do palácio, deitado lá. Aí os empregados contaram: rei, o Urias não foi para casa não, está dormindo na porta do palácio. Eu falei: não acredito. E perguntou: mas por que você não vai? Gente, está em guerra. Como eu, um soldado do rei, vou ficar me regalando, comendo, bebendo, namorando e curtindo a vida, e o povo, não posso fazer isso. Não é a minha função, o meu dever é estar no palácio, na guerra, coisa que o Davi também devia estar. E aí ele decide: eu vou ter que dar um golpe nesse rapaz. Pega esse Urias, manda lá para a batalha,
bem na frente, para ele pegar uns inimigos bem bravos, e aí ele morre rapidinho. Foi isso que fez. Ordem do rei, os outros comandantes colocaram Urias na frente da batalha, e ele acabou morrendo. Aí vem a notícia para o rei: Urias morreu na batalha. Não acredito. Imagina a cara de falso do seu Davi. Que novidade. Sem vergonha da cara dele. Aí, falou: agora a viúva. Viúva, vem cá, viúva, que eu vou consolar o seu coração da viuvez. Olha. E aí trouxe a Batseba para o palácio, e ela se tornou então esposa oficial do rei. Só que isso, gente, não foi bem aos olhos de Deus. E Davi foi exortado pelo seu conselheiro Natã. E aí Natã conta uma historinha de alguém que estaria roubando a ovelha do vizinho, e o Davi fala: tão certo, versículo 5 que lemos: como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E aí Natã fala: este homem é você, rapaz, você roubou a ovelhinha do seu vizinho. Então Davi se prostra diante de Deus. Olha o verso de número 12: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel, perante o Senhor. Então disse Davi a Natã, verso 13: pequei contra o Senhor. Uma frase curta, mas a gente, conhecendo a história de Davi, muito profunda e muito sincera. Ele para, a gente costuma pôr a mão na cabeça, fecha os olhos e fala assim: que burrada que eu fiz. Ele reconhece, fala: Senhor, eu pequei. Verdade, eu pequei. Disse Natã de volta a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Que coisa linda, né? Natã, já conhecendo, sabendo o coração de Deus, fala: calma, você não vai morrer, e os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, do pecado que você cometeu ontem, ou hoje, ou irá cometer essa semana, Deus já está te dizendo: os seus pecados estão perdoados. Como assim, pastor? Eu nem cometi pecado nenhum. Eu tenho que contar rapidamente uma história cronológica, no tempo. Há quanto tempo Jesus morreu na cruz? Mais de 2000 anos atrás. E lá, há mais de 2000 anos atrás, ele diz: os teus pecados estão perdoados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu nem tinha nascido, né? Eu não tenho 2000 anos, né? Eu não sou Raul Seixas, né? Raul Seixas não nasceu há 10.000 anos atrás. Apesar que ele fala, ali parece texto do diabo, né? Então, gente, eu não nasci lá atrás, eu nasci aqui, mas Deus já havia perdoado todos os meus pecados, antes mesmo de eu ter nascido, antes mesmo de eu ter cometido. Então, todos os pecados que virão, o Senhor já perdoou. E Deus perdoou o pecado do Davi, por pior que seja. Você já se culpou por algum pecado? Você, nada contra os carecas, mas falou assim: esse foi um dos pecados cabeludo. Eu li um livro em que uma mulher não se perdoava, e ela se flagelava, ela se culpava, e o livro disse, o autor do livro era um psicólogo cristão, falou assim: mas por que a senhora condena tanto a quem Deus já perdoou? Por que você se martiriza tanto
judia tanto de quem Deus já amou. Interessante isso. Não sei se você se culpa por alguma coisa que você já fez. Eu não presto, eu não valho nada, eu sou pecador, eu tenho que morrer mesmo. Deus está dizendo para você nessa noite: os teus pecados estão perdoados. Mas por que perdoados? Porque Davi confessa: pequei contra o Senhor, coração contrito. Mas também ele era um homem que amava a Deus, apesar do erro. Um homem que já tinha entregue o seu coração a Deus. Depois dessa longa introdução, eu quero me ater sobre esta família de Davi posterior à sua queda. Nosso tema é Davi e Batseba, uma família desajustada. Irmãos, Deus perdoa o seu pecado, mas os nossos pecados têm consequências. Uma vez eu aprendi com um pastor algo muito simples e serve até para as crianças entender. Um pecado é como um prego numa madeira. Pá! Está lá o pregão. Olha o meu pecado. Aí eu me arrependo, Jesus me perdoa e o prego é retirado. Um exemplo muito simples para todo mundo entender. Depois que Deus perdoa e tira o meu pecado, o que fica? O buraquinho do prego na madeira. Esse buraquinho do prego na madeira é o exemplo de consequências do pecado. O prego foi retirado, Deus já perdoou, amou e cuidou de você, mas ali ficou uma marquinha. Ali ficou alguma coisa que talvez sirva até para nos lembrar. Paulo fala fugiu o nome, espinho na carne. Falou: Deus faz isso para me lembrar quem eu sou, pecador, homem limitado. Por que fica a marquinha na madeira? Para você lembrar quem você é, pecador, pecadora. E aqui nós temos algumas marcas na vida de Davi, que talvez para você hoje possa falar muito duras, muito pesadas, mas agora não sou eu que vou pôr isso na balança. Isso aí você vai ter que perguntar direto para Deus. Por que a família de Davi acabou sendo desajustada? Também começou, bem demais. Quer ter uma boa família, um bom casamento? Comece direitinho. Comece direito. O último curso dos noivos de casados, Débora, eram os meninos que foram lá para Prudente, agora Débora e o Wesley, eram os 3 casais. E o curso de noivos que eu dei, falou assim: começando bem. Foi por aí, acho que o título. Começando bem. Quer uma boa família, um bom casamento? Comece bem. E essa família teve muitos problemas porque ela foi pautada e guiada por impulsos. No primeiro assunto nosso, para você estudar no GE, uma família guiada por impulsos. A Bíblia nos fala que o nosso coração é enganoso. O mundo hoje fala assim: segue o teu coração, faça o que o teu coração mandar. Eu vou falar para você o contrário: não faça o que o teu coração mandar. Teu coração é enganoso, o desejo nosso da carne é enganoso. Se eu quisesse fazer o que minha carne manda, talvez você não estaria aqui hoje, eu estaria em casa, jantando gostoso, descansando. Talvez
Muitos aqui, tem alguns balançando a cabeça, e eu vou balançar também. Fisicamente falando, meu corpo está cansado hoje. Eu gostaria de estar em casa, fisicamente falando. Às vezes eu estou aqui no ensaio do louvor, desde as 6 horas da tarde, minha circulaçãozinha das pernas começa a doer, minhas pernas começam a doer, enquanto vocês estão sentados, o pastor está em pé, e minha circulação das pernas doendo. Fisicamente, às vezes eu não gostaria de estar aqui. Espiritualmente, emocionalmente, sim. Fisicamente, não. A minha carne pede outras coisas. O meu coração, às vezes, enganoso. Os nossos impulsos. Você sabe o que é uma compra por impulso? Os comerciantes sabem muito bem. É aquele chiclete, aquela bala que está pertinho do caixa, que você nem pensa e pega. Eu tenho uma coisa que eu compro por impulso. Chama-se batom e paçoquinha. Sabe aquele batonzinho gostoso da garota? Bom demais, né, gente? Marielle, você gosta? Eliara, você gosta? Bom demais, batom? Compre batom. Compre batom. Aquilo ali eu compro realmente por impulso. Esse é uma compra, um comércio por impulso. E paçoquinha nem se fala. Gente, coisa boa de Deus, né? Será que no céu vai ter paçoca? Senhor, dá um jeito, é um pedido meu, põe paçoquinha no cardápio do céu, tá bom? Aí, irmãos, nosso coração tem coisas que nós fazemos por impulsos, compras por impulso, erros sexuais, porque a gente comete, porque deu vontade, é o prazer, festas não boas, porque tem festa boa, mas festas, as bebidas, os jogos, palavras erradas, conversas erradas, tudo isso a gente é levado por impulso. Ai, deu uma vontade, eu fiz sem pensar. Fiz sem pensar. Com isso, Davi foi irresponsável diante do seu coração, mas ele foi responsável por uma série de problemas causados pelos seus impulsos sexuais, juntamente com os impulsos de Batseba, que muitas vezes a gente coloca só na conta do Davi. Será que Batseba poderia dizer não? Eu acredito que sim, porque sendo ela casada, ela tinha argumentos legais para dizer não. Ela estava baseada na lei do matrimônio. Ela poderia dizer não. Certo? Não sei, talvez por uma solteira seria mais difícil. Muito bem. Os filhos de Davi também seguiram o mesmo modo de errar e também sofreram com isso. Aminon, um dos filhos de Davi, também abusa de uma de suas irmãs. No capítulo 13, você tem aí o incesto de Aminon com sua irmã Tamar. O que é incesto? O irmão namorar com a irmã. Impulso desenfreado. E tem uma frase aqui impressionante, no verso de número 15. Após o abuso, o verso 15 relata: depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que ele sentiu por ela, que o amor que lhe votara. A aversão, o asco, o nojo posterior foi maior do que o sentimento que ele declarava de amor. Não era amor, era impulso, era pecado, era vontade de fazer coisa errada. O sentimento de aversão foi maior. Absalão, no capítulo 14, nós temos a revolta de Absalão contra o seu pai. No verso 4, 5 e 6, capítulo 14, verso 4, 5, 6.
Perdão, irmãos, 14 não, 15, tá? Capítulo 15, verso 4, 5 e 6. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Absalão queria ser juiz no lugar de seu pai, que era o rei, e queria ser adorado, e os outros beijavam sua mão. Ele tinha um sentimento, um desejo no coração de poder e de exaltação. Ele queria ser o maioral. Conhece esse sentimento? No meio da política, no meio da ganância financeira. Eu quero ser o grande. Sentimento enganoso do coração. Aminon, abusando da irmã, Absalão, abusando e querendo o poder do pai, levado por impulso do coração. Salomão, lá no livro de Eclesiastes, impulso para a riqueza e também por muitas mulheres, impulsionado em poder, riqueza, e a gente sabe, no começo, ele ora a Deus pedindo sabedoria, e Deus lhe dá sabedoria e riqueza, mas o detalhe é que essa riqueza que Deus deu, atingiu o coração dele. Não foi uma riqueza que atingiu o bolso, atingiu o coração. Então, Absalão não soube usar o seu poder e a sua riqueza para glorificar a Deus. Salomão, perdão. Única coisa boa que ficou na história do Salomão é a construção e a obediência de construir o templo que seu pai sonhou diante de Deus. E nessa família desajustada termina com Adonias. Davi, já bem velhinho, adoentado de cama, mas um rei só deixa de ser rei depois de sua morte, ou mesmo impossibilitado, ele tem que dar posse a um dos filhos que herda o trono, mas ele ainda não tinha feito isso, estava apenas deitadinho, sem muito trabalho, mas estava ali, e Adonias usurpa e toma o reino do pai, e os seus amigos, aqueles amigos da onça, o declaram rei, o declaram rei. Aí vem a Batseba, mãe do Absalão, um pouco também defendendo a sua cria, sabendo que Davi já tinha dito que o trono seria de Absalão não, Salomão, sabendo que o trono seria de Salomão após Davi, fala: rei, você já tinha dito que o seu sucessor seria Salomão, mas o Adonias está tomando o seu trono. Aí ele chama Salomão, mesmo antes da sua morte, e então abençoa o seu filho para assumir o trono. Mas antes disso, teve não só a revolta de Absalão, mas também, vamos dizer, quase que uma revolta, uma usurpação do trono do pai por Adonias. Que família complicada. Quantos impulsos. Sua vida é pautada por impulsos? Ou é pautada por razão e palavra de Deus? Profissão, contratos, amigos, encontros, festas, tudo que nós fizermos é por impulso. Eu quero tanto,
Eu gosto tanto. Gosto do versículo de Paulo: quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Não é para a sua glória. Não é para te exaltar e nem para te dar prazer. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé em Cristo Jesus. Depois que você entrega a tua vida a Cristo, não é mais alegria para você mesmo. Isso é indireto, mas é poderoso. Pastor, mas como assim eu não vou buscar minha alegria, eu não vou buscar nenhum momento de felicidade? Não. Você busca alegrar a Deus, e Deus te dá alegria. Busque satisfazer a Deus, louve a Deus, cante louvores a Deus, obedeça a Deus, faça tudo o que Ele te mandar, e Ele vai alegrar o teu coração. Queira alegrar o próximo, não a ti mesmo. Faça o que é melhor ao teu marido, à tua esposa, não a ti. Faça algo para alegrar crianças que me ouvem. Primeiro para alegrar a Deus e o coração do pai e da mãe. Para quem tem irmãozinho, irmãzinha. Mas isso aqui é meu, é tudo para mim, é do meu jeito. Não, primeiro obedeça a Deus. Segundo, papai e mamãe. Queira o melhor do outro, que Deus vai te dar ricas bênçãos. Uma família que vive em impulsos é uma família que sofre por seus impulsos. Davi sofreu, primeiro, a morte do nenê, o fruto do namoro com Batseba, aquela criança morreu. Davi também sofreu a loucura de ver o abuso de Aminon com Tamar. Imagina isso para um pai. Imagina isso. Aí vê a revolta de Absalão querendo roubar o trono do pai, mas logo em seguida nessa batalha o Absalão morre. Segundo filho morto de Davi. Na morte, antes da revolta de Absalão, Aminon, quando abusa de Tamar, Absalão mata Aminon. A segunda morte foi do Aminon. Então tem a morte do nenê, a morte do Absalão. Depois Absalão foge e se refugia, até mesmo na casa de Tamar. Mas aí acontece a revolta e Absalão morre também. Terceira morte na casa de Davi. E por último, quando Adonias tenta roubar o trono de Davi, também Adonias é morto. 4 filhos. O bebê, Aminon, Absalão e por último Adonias. Meus irmãos, eu não sei porque que Deus pesou tanta mão contra Davi. Mas os nossos erros têm consequências. Uma família guiada por impulsos. Uma família que sofre por conta dos seus impulsos e de seus erros. Uma família que chora suas perdas. Como eu disse, 4. E por fim, uma família agraciada por um Deus em suas promessas. Quem aqui ouviu nossa palavra sobre aliança com Davi? Está na internet, Tiago? Aliança de Deus com Davi. Aliança davídica. Se você não esteve no nosso culto com esse tema, assista no YouTube. Irmãos, Deus tinha uma aliança com Davi.
Ah, mas o Davi pecou. Deus não cancelou as suas promessas. Amém? O que Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir. E Deus cumpriu tudo o que prometeu. Inclusive, na condição negativa, se os meus filhos e os teus filhos não seguir os meus caminhos, acontecerá isso. E Deus fez com aqueles que não seguiram os caminhos do Senhor. Deus cumpre sua promessa. Primeiro, da descendência e o trono, nós temos rei Davi, e Deus dá o trono a Salomão, filho de Davi. E interessante que o rei Davi tinha várias esposas naquela época, que podia, porém, qual a descendência que Deus dá o trono? Filho de Batseba. Não é interessante isso? Por que não filho das outras esposas, que aliás foram as primeiras? Por que não filho de Abigail? Que foi um casamento tão bonito, né? Por que não filho de Mical? Mas por que filho de Batseba assume o trono? Será que Deus não confortou o coração desta mãe? Será que em meio a tantas dores, Deus também fala: eu cuido de você, dona Batseba, você pecou, você fez sujeira, mas eu vou te dar um presente nessa história. Eu tenho misericórdia para com a tua vida. Eu te amo, Batseba. Eu te amo, Davi. Escolhe Salomão. Depois de Salomão vem Roboão. E aqui então o reino fica dividido de novo. Aquilo que Davi tinha unido, volta a se dividir. E Roboão fica com o reino do sul, em Judá. E Jeroboão assume o reinado de Israel no norte. Aí vem uma lista grande. E o que nós dissemos sobre a aliança davídica, qual que é o ápice dessa aliança, dessa promessa? É que o reino chega até Jesus. Abre Mateus capítulo 1, e o Evangelho, o Novo Testamento começa dizendo da genealogia de Jesus, passando por Davi, chegando a José e a Jesus. Óbvio que Davi e Batseba não viram isso. É óbvio, muitas gerações passaram. Mas essa é para nós aqui olharmos e vermos que Deus cumpriu a sua palavra. Algumas bênçãos, mamãe, papai, vovô e vovó, nós não vamos ver. O que Deus fará com os meus netos e bisnetos? Não sei. Falo tanto da minha mamãe, né, que ela trouxe o Evangelho para a minha família. Ela nos ensinou a amar essa palavra. E eu não sei o que vai ser da vida de Emanuel e da Helena, mas seja lá o que acontecer, e será uma bênção em nome de Jesus. Minha mãe não vai poder ver com os olhos da carne, mas o que ela plantou na minha vida, os frutos permanecerão. Por isso, que lá nos céus um dia, eu não vou precisar contar, porque os céus tudo se revelará, mas aqui na nossa linguagem, eu vou lá contar para ela: está vendo os frutos que a senhora plantou? As orações que a senhora orou, está aí. Graças a Deus ela conheceu Manuel Helena. Quando ela faleceu, eu tinha 2 aninhos. Mas muitas coisas. Minha mãe não teve bisnetos, né? Nem meu pai tem hoje. Mas como vai ser esses bisnetos? Um dia nós nos encontraremos nos céus. E aí nós vamos
ver os frutos da promessa de Deus para a sua descendência. Promessas cumpridas para a gente encerrar, e eu não quero me alongar. Reino em paz. Deus deu reino em paz para Davi. Não teve lutas e guerras. Sua descendência chegou até Jesus, construiu o templo. Não, ele não construiu, mas Deus havia dito: você não vai construir, quem vai construir é o seu filho. E o templo foi construído. Reinado de Davi é o mais importante da história de Israel. Ele marcou a história. Não à toa que Jerusalém é chamado cidade de Davi. Qual que é o símbolo da bandeira de Israel? Qual o desenho que está lá? Estrela de... Esse foi o Davi. Que enquanto o seu reino, ele uniu os dois reinos, de norte e sul, Judá e Israel. Esse é o Davi a quem Deus ama, a quem Deus perdoa. Essa não é uma carta para dizer: faça o que você quiser, vamos para a bagunça, que Deus perdoa mesmo. Não é isso. Não é uma carta branca que nem o rei Momo faz no carnaval, né? Os prefeitos, de uma maneira muito imbecil, é essa palavra mesmo, entrega a chave para o diabo dizendo: faz o que vocês quiserem, para bagunçar. Depois tem uma quarta-feira de cinza boa aí para a gente perdoar todos os pecados. Não é uma carta branca para pecar e depois Deus perdoa, porque Deus é tão bonzinho. Ai, parece Papai Noel, barba branca, dando presente para todo mundo. Deus perdoa, mas Ele mostra a sua justiça e o seu amor, acompanhado de justiça. Diante de Deus, amor e justiça caminham juntos. Por isso, não peques. Não seja guiado pelo vosso coração, mas que as suas ações sejam pautadas pela santa palavra de Deus. Está difícil decidir? Espera um pouquinho, pausa. Eu sei o que é ser guiado por impulso. Muitas coisas eu já fiz por impulso. Também sei as consequências dos meus erros. Só parar na história, quantas vezes você já errou por impulso? Você lembra as consequências? Eu já. Quantas decisões tomadas por impulso? E as consequências vêm, às vezes com dores físicas, emocionais, espirituais, dores financeiras. Decisões tomadas por impulso. Que a gente, com a história desse homem de Deus, possamos evitar dores, evitar perdas, mas sabendo e tendo um conforto no coração: Deus está comigo mesmo assim. Deus não te abandona por causa do seu pecado. Deus não te joga fora por causa do seu pecado. Mas Ele te perdoa e te restaura e te ama. Fala assim: Davi, você é meu. Batseba, você é minha. Pastor Leandro, você pecou, mas você é meu. Vai te puxar uma orelhinha aqui, você vai ver. Mas eu te amo e te quero. Oremos.